Nosso planeta está cheio de atrações incríveis, de maravilhas naturais até artefatos antigos que nos levam a civilizações perdidas. Porém, com mais de 7 bilhões e meio de pessoas habitando o planeta, nossos marcos mais espetaculares e culturalmente significativos estão sendo destruídos um a um. Seja por causa do turismo, vandalismo, guerras ou pela mudança climática, alguns dos lugares mais inspiradores do mundo já não existem mais. Número 10. Pavlopetri. É uma incrível cidade subaquática antiga na costa da Grécia, estimada em cerca de 5.000 anos de idade. Essa cidade é considerada pela Unesco como a mais antiga cidade perdida submersa da Terra. O local ainda apresenta vestígios de construções, pátios, ruas e cemitérios. Mas infelizmente, desde sua descoberta em 1967, não está chegando nem perto do cuidado e respeito que merece. Muito pelo contrário. Na verdade, a poluição e os saques estão ameaçando sua existência. Os navios de cruzeiro que atacam nas proximidades expelem resíduos e produtos químicos prejudiciais à relíquia, e os barcos que arrastam âncoras sobre o local causam danos significativos. Além disso, todo o local está desprotegido, sendo vulnerável a roubos. O perigo deste fascinante local histórico ser arruinado é tão grave que a própria Unesco o colocou em sua lista de monumentos mundiais em um esforço para impedir sua destruição. Esperamos que dê certo. Número 9. Os Budas de Bamiyan, Afeganistão. Não é nenhum segredo que a guerra devastou nosso planeta, e nas últimas décadas o Afeganistão tem uma prova disso repetidas vezes. Talvez a pior perda cultural do país tenha sido a dos Budas de Bamiyan. As antigas esculturas de arenito foram gravadas em um penhasco no Vale de Bamiyan no século VI, quando Bamiyan era um local sagrado budista, que abrigava dezenas de milhares de monges. As estátuas sobreviveram por centenas de anos e até resistiram ao reinado de terror de Genghis Khan. Eles eram os Budas mais altos do mundo até 2001, quando os fundamentalistas islâmicos plantaram explosivos ao redor das estátuas históricas e as explodiram em pedacinhos. Prisioneiros foram forçados a realizar os bombardeiros e o processo levou quase um mês para ser concluído. Testemunhas afirmam que os fundamentalistas celebraram a façanha matando 9 vacas como sacrifício. Número 8. Coral na Ilha Christmas, Austrália. Os recifes de coral são ecossistemas vivos e uma das coisas mais espetaculares que você pode ver sob a superfície do oceano. Mas se você quiser ver algum deles pessoalmente, é melhor agir rápido, pois estão sendo destruídos em um ritmo alarmante. Veja só o coral ao redor da Ilha Christmas da Austrália, por exemplo. Em 2016, até 90% dos corais de águas rasas estavam branqueados, devido ao aumento de temperatura dos oceanos causada pelo aquecimento global. As temperaturas mais altas fazem com que os corais expulsem as algas que dão a esses organismos sua cor e vida. E hoje grande parte do recife foi branqueada totalmente. Dê uma olhada nessa imagem do Laboratório Aquático Curtin. Ao longo de um mês de 2016, uma parte do recife de coral passou disso para isso. É uma mudança radical. Dá para perceber que o recife que antes florescia agora está numa cor mais branca e clara, indicando uma parada brusca no crescimento do coral no ecossistema. Infelizmente, é improvável que essa tendência termine e tem implicações muito maiores do que simplesmente reduzir o turismo. Embora cubram apenas 0,1% do fundo do oceano, os recifes de coral abrigam 25% das espécies do oceano, e a maioria dos peixes de oceano aberto, como o atum, começam suas vidas como larvas nos recifes de coral. A destruição deles levaria ao desaparecimento de milhares de espécies que você nem mesmo associa diretamente aos corais. Número 7. Pig Island, Exuma, Bahamas. Os porcos nadadores dessa ilha de Exuma, nas Bahamas, são famosos em todo o mundo por sua natureza amigável e por serem bem fofinhos. Existem muitas teorias sobre como os porcos chegaram à ilha. Minha favorita é a de que os porcos chegaram em sua nova casa quando um grupo de marinheiros deixou eles lá para serem cozidos mais tarde. Por alguma razão, os marinheiros nunca voltaram para o jantar. Então os animais sobreviveram e viveram nessa ilha, que há uns 30 anos é conhecida como Pig Island. Os turistas têm visitado a ilha desde então para terem uma chance de brincar com os bichinhos. Mas, infelizmente, essa prática teve um impacto sinistro em 2017, quando 7 porquinhos foram encontrados mortos. Embora alguns tenham sobrevivido, relatórios indicam que cerca de metade da população de porcos foi exterminada. Não se sabe ao certo como eles morreram, mas houveram relatos de turistas que realizavam maus tratos aos porcos. Os visitantes teriam sido vistos alimentando eles com rum e cerveja, e até tentando montar sobre eles. Espero muito que esse acontecimento terrível sirva como um lembrete para tratar esses porquinhos com carinho e cuidado que tanto merecem. Número 6. O Mar de Aral,
Antes o quarto maior lago do mundo, o Mar de Aral, dividido entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, agora é só uma poça comparado a antes. Alimentado pela precipitação e pelo derretimento da neve que descia das montanhas distantes, era um oásis temperado em uma região árida. Mas na década de 1960, a União Soviética desviou 2 rios para irrigar algumas de suas terras, isolando o local de sua nascente. O Mar de Aral tem desaparecido lentamente desde então. Essas imagens mostram como o Mar de Aral e a paisagem ao redor mudaram nas últimas décadas. Você vai ver que as bacias do norte foram repostas desde 2005, pois uma barragem foi construída para reduzir o fluxo de água para as bacias do sul, mas o sul continuou secando. Hoje tem cerca de 1/10 de seu tamanho original. Além da pesca local ter colapsado, deixando os barcos espalhados no meio do deserto, os assentamentos locais próximos estão expostos a fortes tempestades de areia, causando doenças respiratórias. O projeto foi bem sucedido temporariamente, pois ajudou os agricultores do Uzbequistão a produzir algodão, que é a sua principal safra comercial. Mas o tempo mostrou que essa indústria não era sustentável. Pesticidas têm sido usados para combater a queda na produtividade das safras, subsequentemente poluindo o escoamento, gerando poluição e problemas de saúde entre os habitantes. Mesmo que o uso da água ajude a economia local, os ganhos de curto prazo parecem não valer a pena. Qual a sua opinião? Número 5. Condado de Minqing, China. Desertificação é o termo que define quando os ecossistemas das terras secas se degradam e os desertos se expandem, o que causa estragos nas terras e na população ao redor. Para ver como isso pode ser prejudicial, só é preciso ver o deserto do Saara. O maior deserto do mundo cresceu mais de 10% no último século. Os desertos são definidos como locais com uma média de precipitação muito baixa, e as áreas em marrom aqui indicam taxas de mudanças de precipitação reduzidas no século passado no continente africano. À medida que os desertos se expandem, é quase impossível cultivar qualquer alimento, o que leva à fome, pobreza e à baixa qualidade da água local. Mas a África não é o único lugar afetado. A China está enfrentando uma batalha semelhante, e nos próximos 10 anos os desertos de Tanger e Badan-Jaran devem engolir o condado de Minqing. Ele já foi um oásis e funcionava como uma barreira natural para o deserto, mas está sendo coberto por areias e em expansão, a uma taxa de 10 metros por ano. Os cálculos feitos há 10 anos mostraram que 70% das terras já haviam sido perdidas. O governo chinês está tão preocupado que está gastando de 2 a 3 bilhões por ano com o plantio de uma grande quantidade de árvores na tentativa de impedir que o local se transforme em um deserto. As consequências seriam terríveis, com uma tremenda seca e escassez de alimentos. Distúrbios civis e até mesmo uma guerra em grande escala poderia acontecer por isso. Enquanto o deserto crescer, as dificuldades econômicas vão crescer junto a ele, e isso pinta um futuro muito incerto para a China, especificamente para os habitantes de suas regiões noroeste do país. Número 4. Grande Mesquita de Alepo, Síria. À medida que a guerra civil na Síria avança, muitos dos pontos de referência e locais religiosos do país foram bombardeados, demolidos ou saqueados. Talvez o local de patrimônio cultural mais icônico que foi destruído tenha sido a Grande Mesquita de Alepo. A estrutura que existia até 2013 datava dos séculos XI e XIV, supostamente abrigando os restos mortais de Zacarias, o pai de João Batista. Durante a luta intensa entre as forças do governo e rebeldes, o minarete, que é a torre normalmente usada para o chamado às orações, foi reduzido a escombros. A estrutura era tão importante para a cultura síria que a destruição foi chamada de uma desgraça indelével e um crime contra a civilização humana. Centenas de outros marcos culturalmente significativos, incluindo o Al-Madina Souk, no coração de Alepo, foram destruídos, e outros, como o castelo medieval Crac de Chevalier, foram danificados. Com o local ainda politicamente instável, resta saber quantos danos mais a Síria irá sofrer. Número 3. Lago Pupó, Bolívia. O Lago Pupó já foi o segundo maior lago da Bolívia, perdendo apenas para o espetacular Lago Titicaca, que fica na fronteira da Bolívia com o Peru. Comunidades cresceram nas margens de Pupó por décadas para aproveitar as oportunidades de pesca que sempre apresentou. Mas agora, essas comunidades estão sofrendo, porque o lago quase secou. Originalmente, o Lago Pupó tinha cerca de 1.000 km², mais ou menos o dobro do tamanho de uma cidade como Los Angeles. Mas, graças ao El Niño, mudanças climáticas e a má gestão da água, o lago encolheu para 2% de seu tamanho anterior em 2016. Pupó já foi o lar de cerca de 200 espécies de pássaros, mamíferos e peixes, e em 2014 já haviam milhões de criaturas mortas, devido à seca do lago. O lago já havia encolhido antes, mas a seca nunca foi tão grande.
Como resultado, as comunidades indígenas estão se dividindo e migrando para outras partes da Bolívia em busca de trabalho, agora que a pesca não é mais uma opção por lá. Número 2. Cataratas do Guaíra, Paraguai e Brasil. Ao mesmo tempo, a fronteira do Paraguai e do Brasil era o lar de uma das maiores e mais espetaculares cachoeiras do mundo. Mas hoje, se você for no local, vai ver que grande parte não passa de uma barragem hidrelétrica, cheia de intervenções artificiais. Antes de 1982, quando a barragem foi fechada e as quedas inundadas, Guaíra era a queda de água mais poderosa do mundo em volume total. 18 quedas individuais lançavam quase 50 mil metros cúbicos de água por segundo, rio abaixo, com o ruído gerado pelas quedas podendo ser ouvido a quilômetros de distância. As cataratas tinham 12 vezes mais água do que as cataratas Vitória, e tinham o dobro do fluxo das cataratas do Niágara. Além de afetar o turismo local na área, cerca de 10 mil famílias foram forçadas a se mudar por causa da construção da barragem. Hoje, essa barragem fornece 75% da eletricidade usada pelo Paraguai e 25% da energia pelo Brasil. Será que valeu a pena? Eu quero ouvir sua opinião. O que você acha? Número 1. Pirâmide Maia, Belize. Prepare-se. Esta tem tudo para ser a destruição mais estúpida de uma atração incrível de todos os tempos. Em 2013, uma empresa de construção destruiu uma das maiores pirâmides maias de Belize para usar as rochas como cascalho em um projeto de construção de estradas. Quão estúpido é isso? O local cerimonial maia é chamado de Nomu e data pelo menos 2.300 anos. É de longe o lugar mais importante desse tipo no norte de Belize, e sua perda é devastadora para comunidades locais. A pirâmide de 30 metros de altura era extremamente conhecida na área, e embora estivesse coberta de árvores e arbustos, é muito improvável que a equipe de construção confundiu o local com uma montanha natural. Em vez disso, parece que os construtores simplesmente não se deram ao trabalho de escavar em algum lugar mais longe do local projetado. Pode parecer mentira, mas esses são só alguns exemplos de atrações que a humanidade já destruiu. E aí, me conta, qual dessas perdas mais te deixou indignado? E o que você acha delas? São consequências inevitáveis do progresso ou desastres que devemos evitar e punir a todo custo? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!